Meus queridos irmãos, amigos, visitantes, convidados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite para todos. Queremos dizer da alegria de receber os nossos queridos convidados, pessoas amigas, pessoas que costumeiramente estão conosco, algumas delas também pela primeira vez. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus para um texto que nós iniciamos a meditação faz uns domingos e hoje nós queremos concluir. Estaremos falando nessa noite sobre o passado, o presente e o futuro do cristão. Nós queremos pedir aos queridos que possam abrir as suas Bíblias para Efésios, capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso de número 10. É o texto que estaremos meditando nesta noite. Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o número 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus aplique esse texto tão profundo em nossos corações. Então, passado, presente e futuro do cristão. É como se nós estivéssemos nessa noite mostrando os 3 tempos da salvação: o passado, o presente, o futuro. Ou seja, quem nós éramos, quem nós somos e quem seremos em Cristo Jesus. Então, no primeiro sermão que eu preguei, nós falamos sobre o passado do cristão, como éramos, como vivíamos antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, nós falamos que nós vivíamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Estávamos, na verdade, nem vivíamos, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Também pregamos que nós andávamos segundo
o curso deste mundo. Nós não vivíamos dirigidos por Deus, pela palavra de Deus, mas era o mundo, os seus conceitos, a sua cosmovisão, quem guiava cada um de nós. Em terceiro lugar, falamos também que no passado nós fazíamos a vontade da carne, não fazíamos a vontade do Espírito, mas fazíamos a vontade da carne, a vontade da carne, da natureza pecaminosa. Hoje pela manhã eu estava lendo uma postagem de uma irmã que dizia mais ou menos assim, que muitas vezes o nosso maior inimigo que impede a gente de ser santo é nós mesmos. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias. Nós também falamos que nós éramos filhos da ira, ou seja, nós não éramos filhos de Deus, mas a ira de Deus, o castigo de Deus estava sobre nós, porque nós vivíamos na desobediência, na contramão da vontade de Deus. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre o presente do cristão. Ou seja, depois de aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então quem somos? Quem somos nós no presente? Aquele que é crente, aquele que é um cristão, aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado por Deus, que é uma pessoa convertida no Senhor. O que é que essa pessoa ela é hoje? Então vamos falar sobre o presente do cristão. E o texto que nós lemos apresenta pelo menos 4 grandes verdades sobre o nosso presente, sobre o nosso estado atual diante de Deus. Em primeiro lugar, nós somos filhos da misericórdia de Deus. O verso de número 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É interessante que o texto está mostrando que agora nós somos filhos da misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus nos amou. Ele amou quem não merecia. Ele amou sem ser amado. Ele nos amou de maneira incondicional. Por causa disso, por causa desta misericórdia de Deus, dessa comiseração de Deus, por causa desse amor infinito de Deus, o nosso Senhor Deus nos transformou, nos deu salvação e, por causa dessa misericórdia de Deus, que não nos deu aquilo que merecíamos, pelo contrário, Ele nos amou profundamente, ao ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, observe que antes nós éramos objetos da ira de Deus, agora somos beneficiados pela sua misericórdia. Antes nós éramos escravos do pecado, agora somos salvos pela sua graça. Antes nós caminhávamos numa estrada junto com os desobedientes, agora usufruímos da companhia de Deus e fazemos parte da família de Deus. Ou seja, nós somos filhos da misericórdia do Senhor, somos filhos de Deus. Éramos inimigos, agora somos filhos. Outra coisa que somos no presente, nós somos vivificados. Na verdade, nós fomos vivificados. O verso de número 5 diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Antes de nos convertermos, nós estávamos mortos em pecados, mortos espiritualmente, separados de Deus. Agora, vivos por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Assim como Deus, com seu poder,
Ele nos vivificou. Deus nos deu vida, assim como o próprio Deus, Ele ressuscita Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz. Esse mesmo Deus, Ele nos ressuscita. Esse Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos ressuscita espiritualmente, nos dá uma nova vida, ou seja, agora nós vivemos para Cristo e estamos mortos para o pecado. Então, a segunda coisa que somos, vivos, coisa que Adão e Eva, era uma situação que eles eram antes da queda, antes do pecado. Adão e Eva, eles eram vivos, fisicamente, biologicamente e espiritualmente. Quando o homem ele peca, o homem ele morre espiritualmente. Então, quando o homem agora, ele se converte, ele passa a ter Jesus como Salvador, ele é vivificado. Observe que não é o homem que se ressuscita, não é o homem que ele promove uma espécie de uma nova vida, mas é uma vida dada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que somos no presente, nós temos uma nova cidadania em Cristo. O verso número 6 diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É interessante que antes da conversão, nós vivíamos cansados no pecado, nós vivíamos afastados de Deus, éramos pagãos, nós não tínhamos filiação, éramos apenas moradores qualquer desse planeta. Ao nos convertermos, o Senhor nos ressuscitou, nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Deus, Ele deu ao cristão verdadeiro um novo governo. Ou seja, o crente, ele passa a ser dirigido pelo novo governo. Não que o governo é dele, mas ele passa agora a viver em um novo governo. Ele passa agora a ser governado, dirigido pelo Senhor. Ele agora deixou o mundo de corrupção, o mundo de desobediência, e agora ele passa a ser um cidadão do céu. Ele passa a ter uma nova pátria. Ele passa a ter uma nova pátria. Todos nós, na verdade, eu acho que é uma característica de todo ser humano, é ele ser patriota, é ele defender a sua pátria, é ele defender o seu país, é ele defender a sua gente, é ele ter aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao povo brasileiro, eu pertenço a esse povo tupiniquim, eu pertenço a esse povo do futebol. Então, muitas pessoas, quando estão em outros países, faz questão de dizer: eu sou brasileiro. Outros dizem: eu sou japonês, eu sou coreano, eu sou chinês, eu sou norte-americano. Então, quanto mais nós devemos viver uma vida alegre, satisfeita, porque agora nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma nova pátria. Nós temos uma nova pátria. Então, é uma outra grande obra que o Senhor fez no nosso presente. Ainda, o que é que nós somos no presente? Nós somos feituras de Deus. Lá no verso 10, fechando esse texto, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, somos o quê? Somos feituras de Deus. Deus, a transformação que Deus ele opera em nós, pelo Espírito Santo, nos dando uma nova vida, nos dando é como se Ele nos recriasse espiritualmente, Ele nos desse vida espiritualmente.
éramos mortos espiritualmente. Agora Ele nos deu vida, é Ele que nos criou, foi Ele agora que nos fez, é Ele que nos deu uma nova vida. Aqui se faz parte do novo nascimento. Agora nós vamos viver uma vida, como o texto vai dizer, dizendo que nós vivemos agora através de boas obras. Nós agora vivemos uma vida diferente, um estilo de vida diferente, baseado nas boas obras, naquilo que o Senhor preparou de antemão. Não que eu vou ser uma pessoa bondosa, caridosa, piedosa, para ganhar salvação, mas eu vou ser assim, eu vou me comportar assim, porque é algo natural de uma pessoa que recebeu a Jesus como Salvador. O Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 17, ele traz esta realidade. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova todas as coisas. Para a gente fechar esse ponto aqui, sobre aquilo que somos no presente, é interessante que Deus ele fez 4 coisas extraordinárias na nossa vida. Ele nos amou de maneira misericordiosamente, Ele nos ressuscitou, Ele nos exaltou, nos elevando e nos colocando nas regiões celestiais. Era como se nós já estivéssemos ao lado do Senhor, desfrutando desta realidade espiritual. É bem verdade que só desfrutaremos dessa total realidade em toda a sua plenitude quando estivermos com Ele, e Ele nos guardou. Observe que o estado de exaltação que o Cristo passou, a sua ressurreição, a sua ascensão e o estar ao lado do trono, aconteceu com cada um de nós. Cristo nos exaltou. É interessante quando nós olhamos para essa realidade presente de um cristão que recebeu vida, que foi transformado, que foi exaltado, que foi elevado a uma condição superior, que está à destra de Deus, que agora ele tem uma nova pátria. Se a gente não tiver muito conhecimento, e principalmente as pessoas que não entendem a salvação, elas vão dizer que a gente é soberbo, que nós estamos discursando com um discurso extremamente prepotente e talvez até fantasioso. Que negócio é esse? O crente, agora o cristão, é alguém que ele é vivo enquanto a maioria está morta. Esse cristão, ele foi exaltado por Deus, ele é uma nova criatura, recebeu a salvação, recebeu a eternidade e é uma pessoa salva através de Jesus Cristo. Que discurso é esse? Não são poucas as pessoas que algumas vezes dizem assim: fulano de tal fez o que fez, botou todo tipo de boneco possível, casou e batizou, fez o que deveria, o que não deveria, chegou numa igreja, levantou uma mão, agora diz que é salvo. Eu não sei se vocês perceberam, mas no discurso que eu fiz aqui, mostrando quem nós éramos e o que somos na atualidade, esse discurso não é um discurso prepotente, não é um discurso fantasioso, não é um discurso, digamos assim, arbitrário, não é um discurso fora de si, mas é um discurso lógico. O Senhor nos deu salvação. Quem pode dizer que é salvo? Quem pode dizer que teve os seus pecados perdoados? Aquele que confessou a Jesus como Salvador. Os seus pecados foram perdoados pelos seus méritos? Nós vamos já falar sobre isso. Não. Você merecia ser salvo? Também não. Nós estamos aqui nessa noite que nos declaramos filhos de Deus, porque nos convertemos, porque Jesus prometeu nos perdoar, prometeu nos dar uma nova vida. Então, vivemos essa nova realidade. Essa nova realidade
Deus nos deu, foi porque a gente merecia? Deus olhou dos altos céus e fez uma varredura aqui na terra. Aí começou a fazer, aquele ali merece ser salvo, esse aqui está fazendo as boas obras, eu vou salvar ele, aquele ali é um bom pai, eu vou salvar, aquele ali é um bom filho, eu vou salvar, aquele lá é um bom amigo, eu vou salvar, aquela pessoa ajuda o próximo, eu vou salvar ele. Não foi por causa disso. Deus não olhou para cada um de nós e olhou em nós algum tipo de merecimento, algum tipo de bondade para nos salvar. Ele olhou para cada um de nós e viu cada um de nós nos nossos pecados, nas nossas mazelas, nas nossas maldades, e mesmo assim Ele resolveu converter o nosso coração. A nossa irmã, não sei se foi a nossa irmã Tássia, que fez uma leitura bíblica em Romanos, capítulo 5, que é um texto profundo, que trata justamente sobre isso. Romanos, capítulo 5, o verso de número 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O verso 7 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe. Então, a nossa salvação, o nosso estado presente de servo de Deus, de filho de Deus, não é algo que merecemos, não é algo que conquistamos, não é uma conquista, que é isso que eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso neste terceiro ponto. Agora vamos falar um pouquinho o que seremos dentro da história da salvação do cristão. Já falamos do seu passado, já falamos do seu presente, e o futuro do cristão? Pastor, o futuro ninguém sabe. O futuro ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 2 minutos. Ninguém sabe. É interessante que o futuro do cristão é um futuro revelado. A única coisa, talvez, o único grupo da face da terra que sabe para onde vai, que sabe o que vai acontecer, que sabe o último capítulo da sua história, é os cristãos. Nós já sabemos para onde iremos, com quem viveremos e que tipo de vida nós teremos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E o futuro? O que seremos? O que seremos? No verso 7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo é que a salvação do povo de Deus, que a salvação de cada um de nós, a razão de ser, o alvo principal não estava em engrandecer o homem, mas estava na própria glória de Deus. Deus resolveu salvar o pecador para a sua própria glória. Não foi para a glória do homem, mas foi para que nas gerações futuras, nos séculos futuros, a supremacia ou a suprema riqueza da sua graça seja revelada. Era como se o Paulo tivesse dizendo aqui o seguinte, que a razão principal do homem ter sido salvo através de Jesus Cristo é a própria glória de Deus, é para Deus ser glorificado, é para Ele ser exaltado. Era como se o Paulo tivesse dizendo o seguinte: entre os vários motivos que nós teremos de adorar a Deus no céu, de prestar culto a Deus do céu,
um deles, nós vamos adorar Deus pela sua grande obra de salvação, de redenção que Ele exerceu sobre o seu povo. Era como se nós estivéssemos lá, como não? Um dia nós estaremos lá e vamos dar brados de glória, vamos louvar a Deus, glorificar o Senhor e dizer assim: o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos resgatou do pecado, Ele nos libertou das prisões. Sim, então a própria glória de Deus é a razão pela qual o Senhor nos salvou. Não é para que a gente venha ter bustos no céu. Eu fui salvo, não. Nós fomos salvos e o Senhor, Ele é e deve ser glorificado por tudo isso. Por tudo isso. Lá no livro de Isaías, um livro do Velho Testamento, um profeta messiânico, falando sobre essa projeção, sobre essa realidade futura, no capítulo 8, verso 18, diz assim: eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilha em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Deus nos salvou para a sua glória, para que Ele venha a ser glorificado. Segundo, o que seremos no futuro? Seremos testemunho da manifestação da graça de Deus. O verso número 8 e o 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não das de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui nós temos, né, a nossa vida de pecador, que nós tínhamos antes, da maneira que nós vivíamos antes de sermos salvos. Nada nós poderíamos fazer para mudar a nossa realidade. Quando nós vivíamos nos desencantos da vida, escravizados em pecados, distanciados do Senhor, inimigos de Deus, condenados nos nossos pecados, como o Paulo vai dizer lá em Romano, destituídos da glória de Deus. Então, não tinha nada que nós pudéssemos ou poderíamos fazer. É por isso que nós somos testemunho da manifestação da graça de Deus. É a graça de Deus. Então, nós seremos testemunha. Ou seja, eu não merecia ser salvo. Eu não produzia nada. De maneira nenhuma. Eu não poderia fazer nada para mudar a minha vida. O Senhor, Ele demonstrou a sua graça, o seu favor imerecido. O Senhor não nos deu aquilo que merecíamos. O Senhor olhou para cada um de nós e nos salvou de maneira gratuita, através de um ato gracioso da sua parte. Aí ele vai dizer o seguinte, que essa salvação, ela não é algo que o homem ele produz. A obra da salvação não é um esforço que o homem ele faz para se encontrar com Deus. A salvação ela não é produzida pelo homem, não é produzida pelas boas obras, não é produzida pelo sofrimento, não é produzida pelo dinheiro, não é produzida pela fama, não é produzida pelas lágrimas, não é produzida por bondade. A salvação que Deus dá ao homem é fruto da sua maravilhosa graça. Como aqui e acolá nós cantamos aqui na igreja, maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Ele até vai dizer assim, que esta graça, que esta salvação, ela é mediante a fé. Não vem de vós, nem a fé vem de vós. Até a fé que nos faz buscar a Deus para nos converter, essa fé, ela é chamada de fé salvadora, é uma fé criada no próprio coração do homem, pelo próprio Deus, para que o homem busque ao Senhor. Porque vocês sabem que fé a gente tem de sobra.
A gente mora num país, a gente mora num mundo que fé não falta. A gente tem fé em um monte de coisa, mas a fé salvadora, ela só é produzida pelo próprio Espírito Santo do Senhor. É Ele mesmo. Até a fé, ela é uma obra do Senhor. Então, nós somos testemunhas da manifestação da graça de Deus. Iremos falar sobre isso, iremos glorificar Deus, dizendo que foi Ele que nos amou, que foi Ele que derramou o seu infinito amor sobre cada um de nós. Concluindo, no início do capítulo 2 de Efésios, nós somos descritos como cadáveres espirituais, no vale da morte. No final, no versículo 10, nós nos encontramos assentados nos lugares celestiais e somos descritos como habitação de Deus pelo Espírito. Entre o começo e o fim do texto que nós lemos, nós temos um milagre poderoso efetuado de maneira notável pelo nosso Senhor, que nos transformou de mortos espirituais em filhos de Deus. Portanto, o passado, o presente e o futuro do cristão, um passado de morte, um presente de vida e um futuro de esperança. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei qual a sua realidade diante dessa história que eu acabei de contar. Eu não sei se você já é capaz de dizer assim: pastor, essa história que o senhor falou do cristão, do passado, do presente e do futuro, o senhor contou a minha história. Eu também faço parte desse grupo. Eu um dia estava morto, eu um dia estava distante, mas eu me converti. Hoje eu tenho vida, eu fui ressuscitado, eu fui elevado a uma condição de filho de Deus, de cidadão do céu, e eu tenho a esperança de um dia estar com o Senhor, para me ser testemunha das suas misericórdias, da sua bondade, daquilo que Ele tem feito em minha vida. Ou quem sabe você está preocupado agora e você talvez diga assim: pastor, eu ainda não faço parte dessa história, eu ainda não me converti, eu não sei nem de fato em que estado dessa história eu estou. Possivelmente eu estou nesse primeiro ponto aí, talvez eu esteja neste passado que para mim ainda é um presente. Você que ouviu essa palavra e que ainda não tomou a sua decisão para que você possa receber de Deus a vida eterna, se você quiser fazer isso agora, você pode. Pastor, eu quero ser um crente, eu quero ser um servo de Deus, eu quero me converter, eu quero ser um filho de Deus. Eu sei que eu não posso produzir salvação, eu sei que não é por rituais, não é por batismo, não é por despacho, não é por dinheiro, como antigamente a igreja pregava, que se você devolvesse alguma coisa para a igreja, se você tivesse acesso a algum tipo de indulgência, você teria seus pecados perdoados. A gente não recebe perdão de pecados através de nenhum meio, a não ser através da conversão verdadeira na pessoa bendita de Jesus Cristo, acreditando que Ele é Deus, o Deus encarnado, que morreu numa cruz, morreu para assumir o nosso lugar, para perdoar a nossa dívida, para assumir o nosso lugar, para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Se tem alguém que queira fazer isso agora, levante a sua mão, fique de pé, venha aqui à frente, não deixe para depois. É uma decisão importante que todo ser humano precisa tomar. A gente, logicamente, que a gente não força, a gente não inquieta as pessoas. Eu estive participando de um culto recentemente, que
Era um cantor, mas se transformou num pregador e começou a fazer um apelo. E chegava para as pessoas, dizia assim: estira sua mão e pegue na minha, se convertendo, entregando a sua vida a Jesus. Aí ficava com o braço esticado. Deu até vontade de ir lá, segurando o braço dele, que eu estava cansado de ficar ali, pedindo para aquele homem, para aquelas pessoas, estirar o braço e também pegar na mão dele. Não, não é assim. Quando a gente tem o nosso coração transformado, talvez a pessoa queira ficar sentada e não consegue. Ela vai à frente e se converte. Ela se declara um filho de Deus.